Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do BIM e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de deslocamento do equilíbrio. A primeira questão dá uma equação química CH4 mais H2O em equilíbrio com 3H2 mais CO2. Como ela é uma equação termoquímica, ou seja, ela me dá o valor do ΔH, o ΔH maior que zero. Quando o ΔH é maior que zero, quer dizer que a reação é endotérmica, né? Ela absorve calor. Então é o seguinte, o ΔH é sempre expresso para o sentido direto, que é o sentido para lá. Quer dizer, se o ΔH é maior que zero, quer dizer então que para lá é endo, então voltando vai ser exo. Se fosse o contrário, se o ΔH aqui fosse menor que zero, aí seria o contrário, para lá seria exo e voltando aqui seria endo, tudo bem? Então vamos lá, como ele é positivo, para cá é endo e voltando é exo. Toda vez que você aumentar a temperatura, toda vez que houver aumento da temperatura, se aumentar a temperatura, o equilíbrio sempre vai ser deslocado para o sentido endotérmico. Se houver diminuição da temperatura, o equilíbrio sempre será deslocado para o sentido exotérmico. Muito bem, a gente vai olhar o que o problema diz. O problema diz o seguinte: o deslocamento do equilíbrio no sentido de formação do H2. Qual é o sentido de formar o H2? O sentido de formar o H2 é o sentido aqui que é da esquerda para a direita, ou seja, aqui o H2 está aqui, você quer deslocar para ele, né? Aumento da pressão. Bom, aumento da pressão, a gente sabe que pressão é para gases, então vamos ver o seguinte: aqui eu tenho um volume e aqui eu tenho um volume de gás. Então, ao todo, eu tenho dois volumes gasosos aqui. Desse lado, eu tenho 3, não é isso? Eu tenho 3 aqui e tenho 1 aqui, ou seja, eu tenho 4 volumes de gás aqui. Sempre, como a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, se você aumentar a pressão, você vai deslocar para o menor volume. Então, como você aumentou a pressão, ele vai para o menor volume. O aumento da pressão vai deslocar para o menor volume, que é o sentido exotérmico, que é o sentido para cá. Você vai desfavorecer a formação da H2. Então, o aumento da pressão não serve. Catalisador não influencia no equilíbrio. O catalisador só acelera a reação, ele não influencia no equilíbrio. Aumento da temperatura. O aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio para o sentido endotérmico, que é o sentido para lá. Então, consequentemente, você vai favorecer a formação do H2. Então, ele diz, é correto apenas o que se afirma em 3, na letra E. Está correta é a letra E. Só a 3 é correta, aumento da temperatura. Muito bem. A 2 fala assim, a reação a seguir descreve a combustão do etanol. Bom, toda a combustão é exotérmica. O que está dizendo aqui? C2H6O mais 3O2, setinha que vai, setinha que volta, 2 de CO2 mais 3 de H2O mais calor. Quando ele diz que ele produz isso mais calor, quer dizer que para lá é exo, porque está liberando calor, exotérmica, logo voltando é endo. Colocar o calor na equação química, sempre no produto, como está aqui, está vendo que CO2 é produto, a água é produto? Botou o calor no produto, quer dizer, é a mesma coisa que dizer que o ΔH é menor que zero. Botou o calor no reagente, se o calor tivesse escrito aqui antes, é a mesma coisa que dizer que o ΔH é maior que zero. Então, como eu disse lá na questão anterior, o que a gente vai colocar aqui? Vou colocar aqui, olha, o aumento da temperatura, sempre o aumento da temperatura, desloca para onde? Desloca para endotérmico. E a diminuição da temperatura desloca para exotérmico. Então, vamos lá. A partir da reação, é correto afirmar que a remoção de água não altera o deslocamento do equilíbrio? Nesse caso, vai alterar, porque é água gasosa. Se você diminuir a concentração de água, o equilíbrio vai se deslocar para cá, que é o sentido de repor a água que você vai tirar, certo? Então, não altera o deslocamento do equilíbrio? Claro que altera. Então, isso aqui é falso.
O aumento da quantidade de etanol favorece a formação de reagente. O etanol é líquido. Substância líquida não influencia na constante de equilíbrio. Então isso aqui a gente vai descartar. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido de formação de etanol. Bom, o aumento da temperatura, como está aqui, desloca para endotérmico. Como o sentido endotérmico é para lá, né? Como o sentido endotérmico é para lá, como está aqui a setinha, né? Que é o sentido para lá, você vai ter a formação disso aqui. Então, consequentemente, a letra C é a resposta. Né? Diminuir ou aumentar a quantidade de C2H6O, como ele está líquido, praticamente não influencia no equilíbrio. E a remoção do O2, como ele diz na letra E aqui, a remoção do O2, se o O2 cair, o equilíbrio vai se deslocar, vou trocar a cor aqui, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o O2 que você está tirando. Com isso, o CO2 vai diminuir. Né? Lembra que se diminuir aqui, vai diminuir aqui, vai diminuir aqui, né? O efeito em um é o mesmo efeito em todos, menos no cara que está do lado, que nesse caso aqui é líquido, não influencia. Então a resposta é a letra C. A questão número 3 fala: considere uma solução aquosa de ácido acético, que é o acetanoico, de uma concentração qualquer. Com a temperatura constante, se um determinado volume dessa solução for adicionado acetato de sódio é um sal orgânico comum, que tem essa fórmula aqui, ó, CH3, COO, ONA. Esse acetato de sódio, ele vai se separar, se você colocar ele em solução aquosa, ele vai se separar em, preste atenção aqui, ele vai se separar em, vou botar aqui embaixo, tá? Todo feio. Ele vai se separar em CH3, COO, O menos, mais Na mais. Bom, aí ele fala assim, irá ocorrer um deslocamento do equilíbrio químico. Claro que vai, sabe por quê? O sódio está no equilíbrio? O sódio não está. Então o sódio vai ficar só olhando, não vai fazer nada. Mas esse íon aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, CH3, COO-, que é o mesmo cara que está aqui, concorda? Se você jogar acetato de sódio nesse equilíbrio, como o acetato de sódio vai se separar no acetato com sódio, ele vai aumentar a concentração de acetato. A gente chama isso de efeito do íon comum. Os dois têm o mesmo íon. Então, se você jogar acetato de sódio nessa solução de ácido acético, ele vai aumentar isso aqui. Uma vez que ele vai aumentar isso aqui, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir isso que se aumentou, que é para lá. Logo, vamos lembrar que o efeito feito em um é o mesmo em todos, menos no vizinho. Se você aumentar a quantidade de acetato, a concentração de H3O+ vai cair. Não é isso? Aumentando a concentração de água, que é líquida, não vai fazer a diferença. E a concentração de ácido acético. Então, ele pergunta na letra A, em que sentido este equilíbrio será deslocado? Será deslocado da direita para a esquerda, pois a adição de acetato de sódio, fará aumentar a concentração de íons acetato, que é esse íon aqui. Deslocando equilíbrio
no sentido de consumir este íon. Ou seja, que é o sentido 2, que é o sentido para lá. Sentido 2. Muito bem. É só isso. Tá a letra A ali, mas é só isso. 4. Considere o equilíbrio a 150 graus em recipiente fechado. Preveja justificando qual será o efeito da adição ao sistema em equilíbrio D mais H2. Se você aumentar a concentração de H2, né, você vai aumentar a concentração de H2O. Certo? Então, o equilíbrio vai deslocar para lá, porque é o sentido de consumir o H2. O equilíbrio será deslocado para a direita, que é o sentido de consumir o H2 aumentado. E com isso, haverá por consequência um aumento na concentração de água. Eu não vou fazer referência ao óxido salino de ferro e nem ao ferro porque eles estão no estado sólido, eles não entram na questão de equilíbrio. Então, mais ferro não altera o equilíbrio, certo? Não altera, pois o ferro está sólido. Melhor, o ferro é sólido. Um catalisador, como eu disse na questão anterior, catalisador também. O catalisador não altera. Não altera o Kc, ou seja, não vai alterar a constante de equilíbrio. A questão 5 fala: com relação às propriedades dos compostos pouco solúveis em equilíbrio, com seus íons em solução aquosa. Bom, então ele está falando, é possível dissolver parte do carbonato de cálcio, ou seja, dissolver esse cara aqui, borbulhando dióxido de carbono gasoso a solução? Se você aumentar a concentração de CO2, o equilíbrio vai ser deslocado para lá, que é o sentido de consumir esse cara. Bom, o Caco 3 é sólido. Ele não participa ele não é colocado na constante de equilíbrio. Mas você consegue dissolver parte dele sim. A gente diz que é constante, né? Que sólido não participa, mas óbvio que se eu aumentar esse cara, ele vai diminuir, né? Não a ponto de atrapalhar o equilíbrio, mas ele vai diminuir. Então, sim, é possível. É possível, porém, pouco influencia. Muito bem. A adição de bicarbonato de sódio no sistema reacional vai causar um deslocamento do equilíbrio para a direita. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Vamos lá. O que é o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, aqui ó, bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem essa fórmula aqui, ó. Vamos lá. Bicarbonato de sódio tem essa fórmula aqui, NaHCO3. Acaba caindo no mesmo exemplo da questão anterior. Você tem um íon comum, Na+, mais HCO3-. Se você jogar bicarbonato de sódio aqui dentro, ele vai liberar esse íon. E esse íon existe no equilíbrio. Então, o que acontece? Você vai aumentar a concentração do íon bicarbonato. Com isso, esse cara vai diminuir, certo? Fazendo os demais aumentarem. Então, ele fala o seguinte, a água líquida não vou fazer muita referência, o CO2 vai aumentar,
O Caco 3 também é sólido, não vou fazer referência. Então aqui, ó, vai causar um deslocamento do equilíbrio para a direita? Não. Se você aumentar jogar bicarbonato de sódio aqui, ele vai aumentar o íon bicarbonato, deslocar o equilíbrio para o sentido de consumir o bicarbonato que é para lá. Ou seja, que é para a esquerda, né? Então não é para a direita, é para a esquerda. Logo, é falsa. É falsa, pois o aumento da concentração de íon bicarbonato fará o equilíbrio. Obviamente, o aumento da concentração de bicarbonato é porque você jogou bicarbonato de sódio na solução. Deslocar para o sentido de consumir o bicarbonato adicionado, que é o sentido para a esquerda. Muito bem. A letra C. A remoção de um bicarbonato dissolvido na solução vai aumentar ou diminuir a solubilidade do carbonato? Se você... O que ele pediu? A remoção do íon bicarbonato. Se você remover o íon bicarbonato... Vamos lá. Se você remover o íon bicarbonato... Você vai fazer o equilíbrio se deslocar para cá, certo? Bom, o Caco 3 ele é sólido, né? Pouca remoção do íon bicarbonato não vai alterar nada nele, mas se você ficar, porque ele é sólido, mas se você ficar diminuindo a vida inteira, aí obviamente, né? Se isso aqui ficar caindo muito a vida inteira, for uma coisa muito exaustiva, de ficar diminuindo o íon bicarbonato a vida inteira, aí obviamente você vai obrigar ele a dissolver para pôr de volta, né? Então, a remoção do íon bicarbonato dissolvido na solução vai aumentar ou diminuir a solubilidade do íon bicarbonato? Você vai fazer com que ele fique mais solúvel, porque sólido ele não está solúvel, certo? Então, uma vez que você vai forçar ele repor e o íon bicarbonato ele está no estado aquoso. Tá vendo aqui aquoso? Aquoso quer dizer que isso aqui está dissolvido em água. Se você vai deslocar o equilíbrio para cá, no sentido de repor o bicarbonato que você está diminuindo, então você está forçando o carbonato de cálcio a se solubilizar, ou seja, sair do estado sólido para ser solúvel, para produzir HCO3 menos aquoso. Então, ele vai aumentar a solubilidade. Aumentará, pois o íon bicarbonato está aquoso, ou seja, dissolvido, como o carbonato de cálcio é sólido, para repor o íon bicarbonato, ele precisará também estar solúvel em água. Muito bem. A questão 6 fala: no vinagre existe equilíbrio. HAC quer dizer ácido acético, tá? HAC, toda vez que você olhar isso aqui, é a mesma coisa que ácido acético, C-O-OH. Mais H2O, dando H+, mais AC- é a parte acetato, que é a CH3, C-O-OH,
O-, tudo bem? AC- é isso aqui. Qual das seguintes substâncias pode ser adicionada sem alterar esse equilíbrio? Bom, de cara é a água. Por que é água? Porque a água está no estado líquido. No estado líquido, aumentar a água, diminuir a água não vai alterar o equilíbrio. Mas por que os outros alteram? Vamos lá. HCl. HCl vai fazer o quê? Vai fazer H mais Cl-. Se você jogar HCl aqui, a concentração de H vai aumentar. E aí tu vai alterar o equilíbrio, vai fazer o equilíbrio deslocar para cá. Se você jogar NH4OH, NH4OH é o hidróxido de amônio, que é NH4 mais OH-. Se você jogar hidróxido de amônio aqui dentro, você vai jogar o OH-, e esse OH- vai consumir o H+, vai diminuir o H+. Aí você vai alterar o equilíbrio. Se você jogar ACNH4, isso aqui é o acetato de amônio, que é CH3, C-O, ONH4. Isso aqui se dissocia em CH3, C-O, O-, mais NH4+. Se você jogar isso aqui dentro, você vai aumentar a quantidade de acetato, que é que está aqui. Com isso, você vai alterar o equilíbrio. Então, a resposta é a água, pois a mesma está líquida. A mesma está líquida. E por isso não altera. Não altera o equilíbrio. Bom, questão número 7 fala: podemos afirmar que o equilíbrio químico da reação de obtenção do cloreto de hidrogênio a partir dos gases hidrogênio e cloro, dado abaixo, pode ser deslocado no sentido de formação do produto pelo seguinte recurso. O produto é para cá, certo? Você quer deslocar o equilíbrio para cá, ou seja, para a direita. Aumentando a pressão é de gás, aqui você tem 2 volumes e aqui você tem 2 volumes. A pressão não influencia, então aumentar a pressão ou diminuir a pressão não influencia. Diminuir a pressão parcial de série 2. Pressão parcial, gente, é a mesma coisa que concentração molar, tá? Então, se você diminuir a pressão parcial, você vai ler como concentração. Se você diminuir a pressão parcial do série 2, o equilíbrio vai deslocar para cá, que é o sentido de repouso série 2 que você está tirando. Aumentando a pressão parcial do H2, se você aumentar a pressão parcial do H2, o equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir o H2. Ou seja, se você aumentar aqui, ele vai deslocar para lá. Então, você vai favorecer a formação da HCl. Logo, a resposta é a letra D, até porque catalisador não influencia no equilíbrio pela 10ª vez. Bom, o equilíbrio H2CO3, dando na questão 8, H+, mais HCO3-, pode ser deslocado para a direita, ou seja, tem que ser deslocado para cá, por meio da adição de H+. Bom, se você adicionar H+, o equilíbrio vai deslocar para lá, que é o sentido de comer esse H+ que se botou. Você adicionar HCO3- é a mesma coisa, o equilíbrio vai deslocar para lá, que é o sentido de comer esse HCO3-. Adicionar sódio não adianta nada, que o sódio não está aqui. Adicionar Cl- também não adianta nada, que o Cl- não está aqui. Logo, só pode ser a adição de OH-. Por quê? Quando você adiciona OH- ao equilíbrio, o que vai acontecer? O OH- liberado vai comer esse H+ aqui. Como ele vai comer esse H+, vai dar uma baixa na concentração de H+. Logo, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor esse H+ que está saindo. Então, ele vai deslocar para a direita. Na 9, ele te dá essa equação toda aí e fala assim: se o solo for regado com uma solução aquosa de um adubo contendo nitrato de amônio, que é NH4NO3, como é que eu separo o NH4NO3? NH4NO3 separa em NH4 mais NO3-. Bom, o que acontece? O NH4+, que está aqui, ele está presente no equilíbrio que também está aqui. Se você jogar nitrato de amônio aí dentro,
a concentração de amônio vai aumentar e vai deslocar o equilíbrio para a direita, que é o sentido de consumir esse NH4 que se aumentou. Então, o que ocorre com o equilíbrio? Será deslocado para a direita, que é o sentido de consumir o íon amônio, que é o íon NH4+, liberado pelo sal NH4 e NO3. Logo, essa substância aqui que está no estado sólido, a gente não vai fazer referência. Essa aqui também não. Com isso, se o equilíbrio vai ser deslocado para cá, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento na concentração de Na+ aquoso, certo? Muito bem. E a última questão, que é uma questão da FUVEST, essa questão é um pouquinho chata. Você tem que ter uma percepção um pouco maior do que propriamente olhar a química, né? Ele fala assim: recifes de coral são rochas de origem orgânica, formada principalmente pelo acúmulo de exoesqueletos de carbonato de cálcio, secretados por alguns quinidários que vivem em colônias. Em simbiose com os pólipos dos corais, vivem algas zooxantelas. Não sei nem o que é isso, mas vivem algas. Encontradas somente em mares de águas quentes, cujas temperaturas ao longo do ano não são menores que 20 graus, ou seja, é uma temperatura alta, se considerar, né? Os recifes de coral são ricos em reservatórios de biodiversidade. Com o aumento simplificado para descrever a existência dos recifes de corais nos mares, pode-se empregar o seguinte equilíbrio químico. Descreva um mecanismo que explica o crescimento mais rápido de recifes de coral em mares cujas águas são transparentes. Bom, olha só. Ele está dizendo aqui que em simbiose, né, com esses pólipos, né, dos corais, tem as algas. O que acontece? O que as algas fazem? As algas realizam fotossíntese. Essa fotossíntese, né, esta fotossíntese é facilitada pela incidência de luz já que a água é transparente, né? A luz entra com mais facilidade, né? E aí o que acontece com isso? Na fotossíntese, o que ele consome na fotossíntese? Na fotossíntese, há consumo de gás carbônico. Se as algas vão consumir o gás carbônico pela fotossíntese, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado para o sentido de repouso CO2. Como elas estão fazendo isso de forma constante, é muito mesmo, isso aqui sendo sólido, isso aqui acaba aumentando. E aí, como o coral ele é feito de carbonato de cálcio, você explica o crescimento de recifes de coral, né? O crescimento mais rápido de recifes de coral, exatamente devido à fotossíntese. Como você tem uma baixa na concentração de CO2, você vai acabar tendo uma alta na concentração de carbonato de cálcio. É claro, gente, que olha só, numa solução normal, como o carbonato de cálcio é sólido, ele não vai influenciar no equilíbrio. Mas se você considerar que isso aqui está de forma intermitente, né, é óbvio que aí você vai começar a ter uma influência. Os corais, você vai ter um crescimento de coral exatamente porque isso aqui está baixando o tempo inteiro, né, já que o mar é transparente, há um consumo de CO2 e com isso o equilíbrio é sempre deslocado no sentido de repouso CO2 que está sendo consumido pelas algas desses corais. Então, consequentemente, aumentando a quantidade de carbonato de cálcio. Muito bem, até bonitinha a questão, né?
Na letra B fala, tomando como base o parâmetro da solubilidade do CO2 em água, justifique por que ocorre a formação de recifes de coral em mares de água quente. Bom, a água, existe uma lei chamada Lei de Henry, que a Lei de Henry diz o seguinte, quanto maior for a temperatura, quanto maior for a temperatura, quanto maior for a temperatura da água ou de um líquido, menor será a solubilidade de um gás. Se você aumentar muito a temperatura do líquido, o gás tende a se desprender desse líquido. Então, consequentemente, você vai ter menos gás dissolvido. Porque quando você aumenta muito a temperatura da água, por exemplo, lugares que tem usina, né, que eles aumentam muito a temperatura da água, né, que é das caldeiras lá, e aí o que acontece? O gás, o oxigênio que está dissolvido ali para alimentar, né, para a respiração dos peixes acaba faltando e eles acabam morrendo exatamente por isso. Então, o aumento da concentração de aumento da temperatura faz diminuir a quantidade de gás dissolvido num líquido. Com isso, se a gente olhar lá o equilíbrio, né, se você aumentar muito a temperatura, como ele tá lá em cima no enunciado, ele diz que não são menores do que 20 graus, está vendo aqui, não são menores do que 20 graus a temperatura, né, da água. Com essa água sempre quente, o que acontece também? O gás acaba soltando do líquido. Com isso também há uma baixa na concentração de CO2. Como há uma baixa na concentração de CO2, pode ver que ele é o único gás aqui, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o CO2. Com isso, você acaba formando carbonato de cálcio também. E aí, você vai ter a formação do coral, que é feita de carbonato de cálcio. Então, tomando como base o parâmetro da solubilidade do CO2 em água, não é isso? A água quente vai fazer ele diminuir a solubilidade. Consequentemente, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor o CO2, né? Então, aqui, ó, então, com o aumento da temperatura, haverá uma baixa na concentração de CO2, fazendo o equilíbrio se deslocar para a esquerda, que é o sentido de formação de CO2, aumentando a concentração de CaCO3.